Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico sobre a unicidade de Deus e o quanto isso é importante para Deus. Pois o que Deus mais preza sobretudo é que Ele só seja reconhecido como o único sobre qualquer coisa e sobre qualquer um. Sou Claudionor Rocha, por trás desta inteligência artificial, que Deus abra o seu conhecimento para as Escrituras de Deus. Fique atento. Vamos iniciar em nome de Jesus e se inscrevam neste canal para receber mais conteúdos como este. Vamos lá. A humanidade sempre há tendência de inovar, incluindo trocar o próprio Deus por deuses, ídolos pagãs. Deus, de fato, odeia a prática de adoração aos ídolos, imagens de escultura. Vejam, em levantarás imagem, a qual o Senhor teu Deus odeia. Deuteronômio 16, 22. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Abacuque 2,18. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Juízes 18, 20. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Jeremias 10, 14. Em Êxodo 32, 15, ao versos 24, dizem-nos: 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. 18. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. 20. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Como vimos, essa compulsão de adorar coisas inanexas é tão antiga e tão presente na humanidade que parece até que isso está impregnado no seu DNA. Quando Jesus veio em carne, leiamos João 1, versículos 11, 12, 13 e 14. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acharam pouco, ou muito para um ser humano como Jesus, ser o Deus Todo-Poderoso, caíram em ato de idolatria, dividindo Deus em 3 pessoas, onde que Deus nunca, uma pessoa, não ser na pessoa de Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5. Então, estes tipos de ideologias, idolatrias, desfocam muito as pessoas de verem a verdade de Cristo Jesus. Esta ideia de dividir Deus em 3 pessoas é tão frustrada que ela mesma se contradiz, ou seja, olhando por esta lógica, o Pai cujo é Pai de Jesus, o Filho cujo seria o Filho do Eterno Pai e o Espírito. Todavia, lemos em Mateus 1:20 o seguinte: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Se Jesus é gerado do Espírito Santo, pelo conceito e pela lógica da Trindade, quem é realmente o Pai de Jesus? O Pai, a primeira pessoa, ou o Espírito Santo, a terceira pessoa?
Deixem aí nos comentários. Embora estes fatos são muito mais fáceis de se entender do que se imagina, pois ele, Jesus, os dias que passou aqui na Terra como homem, sempre tentou esclarecer de que ele mesmo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Leiamos João 10:30, João 14, versículos 6, 7, 8 e 9. 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? No verso 6, está claro no português, pois Jesus faz uso de advérbios de lugares muito bem, ou seja, ele complementa com o uso do advérbio vem e não vai ao Pai, como deveria ser se fossem duas pessoas, aí Jesus teria errado, o que é impossível disso acontecer. No verso 7, lemos expressamente ele afirmar que ele sempre foi e é o Pai quando disse: Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. No final do verso, ele faz questão de afirmar que ele mesmo é o próprio Pai, e não apenas um filho cujo carrega os genes do Pai ou que está seguindo a carreira profissional dele, à risca, por o agradar apenas. Não, ele confirma nas exatas palavras, abre aspas. 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Fecha aspas. Observem bem, e o tendes visto. E Filipe, muito confuso obviamente com as palavras de Jesus, ao ver dele querendo dizer que aquele homem diante dos olhos é o próprio Pai, perguntou-lhe. Verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Isto é, Jesus, cadê? Me mostra o Pai, me apresenta para ele, isto já me deixaria satisfeito. Jesus, sendo o próprio Pai em carne, estranhou que os seus discípulos ainda não tinham visto quem Jesus era na realidade, no que no versículo 9 o respondeu. 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. E ainda prossegue no versículo 10. 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Ainda em João 10:30, encontramos um dos menores versículos da Bíblia, que Jesus simplesmente diz: Eu e Pai somos um. Com isto, deixando bem nítido quem, de fato, ele realmente é, ou seja, o próprio Pai. Em Atos 20:28, talvez encontramos um dos versículos mais complexos à primeira vista, capaz de causar um bugging nas mentes frágeis de conhecimento. Pois, está escrito: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo, chamando a atenção da igreja, exortando os irmãos, dizendo assim para maior compreensão: Atenção, por vocês e por todo o rebanho que o Espírito Santo constituiu bispos, cuidem da igreja que ele, o Espírito Santo, resgatou com o seu próprio sangue. No que é conhecido a nós, em todas as religiões, nunca, jamais, se ouviu falar que espíritos têm sangue, senão, não seria espírito, não é verdade? Mas aqui fala de Jesus, é o mesmo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos assistir e aguarde a terceira parte deste estudo, pois isto te libertará quão disse Jesus. Estudos elaborado e editado por Claudionor Rocha. Se você achar que precisa de ajuda para a sua vida, somos da Igreja Apostólica do Brasil. Um dos nossos endereços é: se você Rua Joaquim, número 92, em Campo Alegre, AL, na pessoa do pastor Reinaldo Silva. Estamos esperando por você. Ei, pessoal! Nós três, será que somos fake gospel? Rapaz, tenho as minhas dúvidas também. Será, hein? O que vocês acham? Não perceberam ainda? Somos um trio imaginário. Que decepção!
Esses humanos têm cada ideia frustrantes. Nossa!